Olá, bem-vindo a essa aula sobre alguns motivos. Vão ser 5 motivos por que eu tenho respostas erradas do pêndulo, porque isso é muito comum, principalmente no começo, e como que a gente pode resolver isso daí. Eu me chamo Carolina Pfeffer e nesse perfil a gente fala sobre radiestesia, sobre como a gente pode curar as nossas dores da alma através da radiestesia. Para quê? Para ter saúde, prosperidade, equilíbrio emocional, cada vez mais de forma íntegra, que a gente vai integrando todas as nossas áreas, né, para conseguir ter cada vez mais equilíbrio em todas elas. Então, por que eu tenho respostas erradas do pêndulo? Isso é uma questão bastante comum para os praticantes de radiestesia, porque às vezes no começo a gente está lá treinando, né, fazendo o nosso sim, o neutro, o não, e nem sempre a gente dá o comando, ou sempre a gente se acostuma a dar o comando. Então, quando eu vou perguntar alguma coisa e a resposta não é meu treino de sim ou não neutro, eu preciso limpar a minha mente disso, porque senão eu vou perguntar: está chovendo agora? E eu respondo que sim, porque eu estou vendo que está chovendo agora. Mas então qual é a necessidade de você perguntar uma coisa que você sabe, tá? Só para confirmar, isso vai poluindo, vai atrapalhando cada vez mais, tá? Então vamos começar aqui com os nossos motivos do porquê a gente começa a ter respostas erradas do pêndulo e como a gente pode resolver, tá? Primeira questão, né? A mente ainda não está bem treinada. Mas qual mente? Isso é bastante importante a gente ter em conta, tá? Nós temos pelo menos 2 mentes. Dentro da teoria dos 7 corpos, dentro daquilo que eu falo do curso, tá? Para ser coerente com a informação. Então, assim, nós temos a nossa mente inferior, que é a porta-voz do ego, que ela tá o tempo todo falando, como se fosse um rádio ligado o tempo todo. Ela tem primeiro a opinião, ela repete as coisas. Existe uma estatística, né, que nós pensamos as mesmas coisas todos os dias. Aproximadamente 80% dos nossos pensamentos, eles são repetidos, eles são a mesma coisa todos os dias. Então é mais ou menos como se fosse uma espécie de mantra pessoal, né? Se todo dia eu acordo e eu tendo a pensar na mesma coisa, então quer dizer que eu já começo o meu dia da mesma forma, quase todos os dias. Então eu tenho uma rotina. É bom ter rotina, só que o problema é quando essa rotina não nos favorece, tá? Então, eu sei que eu vou sair, sei lá, para pegar o ônibus, vou me irritar, ou vai acontecer tal coisa, ou sempre as mesmas pessoas, e eu sempre penso a mesma coisa, como eu detesto tudo isso, e assim vai, tá? Então, isso daí vai criando o quê? Uma história pessoal. Essa é a mente inferior, ela vai contando uma história pra gente, de como às vezes a gente é vítima das coisas, como a gente é infeliz, como as coisas pra gente não dá certo, como eu tenho azar, como eu não sou suficiente, olha só minha aparência, podia estar diferente, mas não é bem assim, o meu cabelo nunca tá bom, e por aí vai, sabe? Essa é a mente inferior, ela tá sempre conversando, e normalmente ela fala coisas que não é nossa, ela repete, às vezes bobagem, às vezes coisas que não tem muito a ver com aquilo que a gente realmente quer, sabe? Mas que ela fica ali, repetindo, repetindo, repetindo. Se a gente não abre espaço nessa mente, então é bem provável que as nossas respostas de radiestesia venham dessa mente inferior. Que, como acho que já deu para perceber, ela não sabe de muita coisa. Ela repete o tempo todo as mesmas coisas. E ela nos conduz sempre para as mesmas interpretações. Olha só como fulaninha te olhou. Certamente é uma invejosa, certamente isso. Olha só, isso daí foi maldade, com certeza foi maldade. Então ela tem sempre as mesmas interpretações, que muitas vezes não são nossas. Essa é a questão, tá? Foram implantadas em nós, as ideias foram implantadas, a forma de ver o mundo, alguém nos disse que é assim, tá? E nós seguimos. Por quê? Porque aí junto com esse mental inferior vem o nosso emocional. Então, poxa, quem me disse que eu tenho que matar um leão por dia
foi a minha avó não pode estar errada, então assim, eu tenho que matar um leão por dia, minha vida é muito difícil, as coisas são muito sofridas, vem difícil, sai fácil, e assim vai. Então tem ali uma confusão um pouquinho mais complexa, tá? Do que só uma ideia, só um paradigma errado, tá? Ela vai se tornando um pouquinho mais difícil. Quando a gente abre espaço nesse mental inferior para que o mental superior, que é a nossa mente divina, possa agir dentro de nós, então, um dos primeiros exercícios, né, é ficar o máximo de tempo que eu puder no neutro. Quanto mais neutro eu estou, quer dizer que se eu pergunto alguma coisa, a mente divina consegue responder. Eu consigo captar essa resposta da mente divina e não do meu eu inferior, que ele está assim o tempo todo, né? Quando a gente estuda a forma pensamento, a gente vê isso. Poxa, por que a primeira interpretação, a primeira palavra que eu falo é essa? É aquilo que está mais na minha frente, é como se fosse aqui uma coisa que está o tempo todo na minha visão. Então, quando eu limpo isso daí, quando eu vejo além da minha interpretação, que a pessoa, não é que todo mundo tem inveja, não é que todo mundo faz esse tipo de atitude, mas é o meu preconceito sobre pessoas assim, 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 ou sobre qualquer outra pessoa que esteja nesse cargo assim, ou sobre qualquer pessoa que vai me atender nessa situação. O meu preconceito é o meu óculos, a minha visão é embaçada desse jeito, tá? Então, se eu sempre vou passar por esse preconceito para enxergar a situação, então é como se a minha visão fosse o tempo todo através de um vidro fumê. Eu não vejo o mundo colorido, eu vejo um mundo fumê. Se eu olho através de um vidro verde, eu vejo o mundo nessa matiz ali mais esverdeada. Então, se eu olho para um amarelo, o amarelo, através do verde, ele não é tão amarelo assim, tá? Então, essa visão das coisas, que quando a gente tá muito identificado com o nosso eu inferior, com essa mente inferior, ela vai sempre trazer esse viés, tá? Então, assim, essa pergunta, ela vai abrir, vamos dizer assim, essa resposta, na verdade, ela vai abrir as outras respostas, né? Por quê? Quando a mente não está bem treinada, qual mente? A mente inferior. Por quê? A mente inferior tem que ficar quieta, uma coisa bem difícil para ela. Ela não fica quieta. Quando ela ficar quieta, ela vai deixar a mente superior acessar a resposta certa. Se ela não está treinada, se ela não está educada, ela não vai abrir esse espaço. E daí sempre vem a resposta errada, tá? Então, é muito difícil a gente se manter neutro na situação quando nós estamos olhando o mundo sempre pelo filtro da mente inferior, cheia de preconceitos, ligada ao ego, ao egoísmo, que quer dizer o quanto eu sou melhor ou eu sou pior do que você, né? Não existe uma situação de igualdade, existe sempre competição e rivalidade. Então, nesse viés da mente inferior, as respostas tendem a vir quase todas erradas, tá? A mente não está neutra para receber a resposta certa. Seja porque a gente pergunta para confirmar, a gente já sabe que né? Ou pergunta, mas deseja muito a resposta. Eu tenho assim, no meu emocional, tá muito vinculado àquilo ali. Ou são perguntas tendenciosas, tá? Se eu quero fazer uma pergunta tendenciosa, por exemplo, assim, eu posso estar tratando uma pessoa e eu posso perguntar assim, nossa, mas essa pessoa, pelo discurso dela, eu acho ela uma pessoa assim tão rancorosa, né? Eu tenho isso pra mim, né? Rancorosa. Eu posso perguntar, já que eu tenho esse preconceito, né? Eu posso perguntar, dizer assim, o quanto ela é rancorosa. O quanto ela está rancorosa agora, nesse momento, ó, você veja, que é uma tendência dela, né, 55%, mas ela está aqui perto do 90%. Mas pode acontecer que não, que na verdade o que ela sente não é rancor, é outro sentimento, é outra emoção ali relacionada.
Então, se não é rancor, não tem por que eu querer harmonizar o rancor, tá? Mas eu posso perguntar, né, se esse outro sentimento relacionado ao rancor, o que gera, o que me aparenta que é um rancor, né, de 0 a 100 o quanto ele está forte na vida dessa pessoa, tá? E ele pode me dar aqui uma proporção e eu posso perguntar, isso pode ser equilibrado, sim ou não, e qual comando aqui para que ela, vamos dizer assim, se cure, né, diminua, equilibre esse rancor, enfim, consegue enxergar além dessa coisa que está o tempo todo embaçando a visão dela. Por quê? Uma pessoa às vezes rancorosa, ela vai encontrar outros motivos para estar sempre magoada, sempre com raiva e cultivar o rancor, né? Então, ela tem expectativas de que o outro faça alguma coisa. Se o outro não faz, ela se frustra, ela se magoa, ela fica com raiva e ela cultiva um pouco mais de rancor ali no jardim dela, né? Então, assim, a mente não está neutra para receber a resposta certa. Eu tenho certeza que essa pessoa é assim, né? Ou eu quero muito que aconteça tal coisa. Em vez de eu perguntar, né, me equilibrar, me harmonizar, de 0 a 100, o quanto que isso é verdadeiro, de 0 a 100, qual é a probabilidade, né, disso, tal, eu pergunto diretamente e daí a resposta vem errada, tá? A gente tem que se manter mais neutro possível, ou então assim, quem está nos perguntando tem uma tendência muito grande. Então, quando a gente está neutro, nós conseguimos meio que encontrar a resposta além da intenção da pessoa. Porque se a intenção da pessoa é forte, ela meio que vai conduzir a sua resposta, tá? Ela tá o tempo todo ali influenciando para que dê sim, para que sim, então, né, ou para que não, enfim. Então, quando você está neutra, você consegue estar fora dessa frequência, dessa interferência, tá? O seu sinal está limpo com o quê? Com o eu superior que sabe das respostas. Não vai ficar ali o chiado da comunicação de um monte de forma-pensamento, tá? Então, é como um ajuste do rádio. Se a gente não ajusta exatamente na frequência certa, tem chiado na comunicação. Então, é isso. O estar neutra é conseguir uma conexão com esse eu superior sem chiados, sem interferências. E se você gosta do meu conteúdo, né, deixa seu like, comenta aqui, que para mim isso é bastante importante. A mente não tem clareza do objeto da pergunta, né? Poxa, tem água no meu terreno? Que água? É água fluvial, água da chuva, quando chove demais eu percebo que está encharcado o solo, porque desce do vizinho, não sei o que lá. É água encanada? É água do esgoto? É água de lençol freático para poder abrir um poço? Que água? Do que você está falando, tá? Às vezes é essa questão também, sabe? Às vezes é um contexto, é uma coisa específica que precisa ser perguntada de forma específica. Por quê? Ah, fulaninho gosta de mim? Gosta como? Gosta você como amiga, como possível namorada, esposa, gosta da tua companhia, gosta de distância de você, do que ele gosta? Não sei. Então, a clareza na pergunta é importante, tá? Estar neutra, para quê? Para não ficar influenciada e ter clareza naquilo que está se perguntando, tá? Ah, tem influência telúrica no meu terreno? A influência negativa está situada na parte da frente, está situada na parte de baixo. Essas perguntas em sequência também servem para depurar, né, o que realmente está acontecendo, tá? Tem objeto magiado dentro da minha casa? Sim ou não? Tá no meu quarto? Tá não sei aonde? Já passou por ali? É uma questão que está no terreno, às vezes, né? Tá? O terreno nunca foi só meu, foi de outras pessoas, enfim, tá? Então, isso daí vai estar esclarecendo para quê? Para você ter a resposta certa. O vídeo é sobre como achar a resposta certa. Então, a clareza da pergunta, às vezes, faz parte da gente ter o objeto limpo na mente, mas também fazer as perguntas que estão relacionadas a esse objeto, tá?
a pergunta foi mal feita. Ou ela foi tendenciosa, tem um sim e não dentro da mesma pergunta, quando se quer muito uma resposta específica, ou uma pergunta dupla, tá? Ou uma pergunta de adivinhação de futuro. Gente, a radiestesia ela é uma fotografia. Ela vai te dar uma fotografia do hoje. E se nós somos 80, 90% amanhã o que nós fomos hoje, então a radiestesia ela vai prever esse futuro, a atitude está na tua mão. Então, de 0 a 100, 80% de chance de acontecer tal coisa. De acordo com o quê? Com o agora, com a forma como você está se comportando agora. Ah, ok, então posso relaxar. De 0 a 100, o quanto que é provável que a pessoa me dê esse emprego? Ah, 80%. 80% porque você está se comportando da forma como você está se comportando agora. Ah, não, tá tudo bem. Então, já que tá garantido, então vamos dar uma folgadinha. Daí a pessoa repensa e fala, melhor não, né? Melhor a gente... E o quinto motivo, houve distração ou falta de foco? Perguntei, mas na hora da resposta pensei em outra coisa. Quem recebe as respostas? É o nosso cérebro. Quem comanda o cérebro? É a mente. Qual mente? A mente inferior ou a mente superior? Isso é uma questão. É como começar a digitar um número no telefone, né, e acabar chamando outro número errado, né? Você tá lá 9, 8, não sei das quantas e tal, 08. Não, é 06. Não, é 09. E ficou errado, tá? Assim, quem vai responder ao pêndulo, né? Eu tô perguntando, mas eu joguei um sim aqui, né? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer um sim na minha resposta. Mas é um sim verdadeiro ou foi o sim que eu mesma respondi? A pergunta que eu estava fazendo me lembrou de outra pergunta, de outra situação, tá? Que às vezes eu tô bastante envolvida emocionalmente, eu acabo desejando, né? Poxa, do mesmo jeito que aqui deu sim, eu queria que lá também desse sim. Então, quer dizer, houve distração ou falta de foco. Por isso que é importante fazer treinos mentais, porque daí essa mente inferior que tagarela um montão, que tá o tempo todo ali repetindo as mesmas coisas, ela vai entender, agora é hora de ficar quieta. Então, ela tá educada. Ela vai, às vezes, claro que sim, né? Tá sempre interrompendo, mas quando a gente também tem essa educação, a gente também entende do momento para uma coisa, para outra coisa, a gente também vai conseguir resistir à tentação de ir com essa mente, né? Aquelas imaginações, aquelas coisas que não tem nada a ver agora, aquelas distrações, tá? Então, esses são 5 possíveis motivos, tá? E como você pode resolver, tá? Siga um método, escolha um mentor, alguém para te orientar, que te oriente do começo até o fim. Faça, execute o método dessa pessoa, tá? Porque vai poupar muito mais tempo do que você pegar uma técnica aqui, uma coisa lá, uma aula aqui, uma coisa dispersa e tudo mais, tá? No começo, às vezes, a gente precisa de uma informação específica sobre alguma coisa. Ok, é diferente de você ficar pescando um monte de coisa. Poxa, você entrou aqui nessa aula. Ah, por que eu tô tendo tanta resposta errada? Entendi as 5 questões ali. Ah, mas poxa, mas eu já sigo um método e mesmo assim eu tenho respostas erradas. Então, faça treino mental, tá? Se concentre, coloque o foco da sua atenção total por 2 minutos em só uma coisa, somente na sua respiração, por exemplo, tá? Então você vai se propor, você coloca um timer ali de 2 minutos. Nesses 2 minutos, eu só vou prestar atenção na minha respiração e naquilo que envolve respirar. Só isso, tá? Não consegui, vou treinar outro dia. Consegui, aumenta o tempo ou permanece naquele tempo por alguns dias. Até o quê? Até você perceber que você consegue calar a sua mente inferior quando precisa, porque ela fala um monte de coisa, e escutar a sua mente superior quando você precisa,
tá? Então você não vai estar nesse modo o tempo todo, né, de ansiedade, disso, daquilo. Você vai conseguir isso daí. E com o tempo, né, esse treino mental, ele vai te ajudar na radiestesia, porque você vai perceber quando você pergunta se a resposta já veio, aí você tem que talvez sair, tomar uma água, ficar neutro de novo, se manter neutro sobre aquilo ali. Se você não consegue ser neutro, tem que treinar um pouquinho mais, não adianta, tá? Porque a neutralidade, ela é muito importante nisso. E depois sim, o foco mental. Ter consciência de que você não é a sua mente, não é essa conversação contínua. Isso daí nem é bom, isso daí nem é uma coisa assim fabulosa. É uma mente que ela tem o tempo todo com muitas iniciativas e poucas acabativas. Então, se você ficar escutando ela, não vai te conduzir para um caminho certo, tá? Então, por isso, seguir um método, escolha alguém, comece, termine e depois você vai aprimorando. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.